Tem um dizer muito antigo que diz: devemos procurar saber a história de um lugar antes de habitá-lo. A história que se segue foi relatada por uma moradora da vila que reside no Largo de São João Batista, e é mais ou menos assim. Quando nos mudamos para cá, para essa casa, ela era no centro, com 2 corredores ao lado. Tinha uma janela aqui perto desse corredor que vai dar lá no quintal. Era aqui que ele costumava aparecer. Era comum a gente vê-lo passar nesse corredor como se tivesse vindo da igreja e indo para o quintal de casa, sempre às 6 horas, com a cabeça baixa. Mas as visões estavam ficando perigosas. Todo mundo que o via sempre ficava com dor de cabeça. Eu e minha família já não aguentávamos mais. Eu falei com uma vizinha minha e ela me indicou um centro espírita. No começo, eu fiquei com o pé atrás, mas foi. Ficou acertado que teria uma mesa branca aqui em casa, para perguntar o que ele, o fantasma, queria. Foi uma segunda-feira, às 6 horas da tarde. Estava presente eu, o meu esposo e 3 médiuns. Começamos com um círculo de oração. Não demorou muito para o espírito manifestar-se. O médium, que estava na ponta da mesa, começou a mudar de feição. Ele ficou diferente, não parecia o mesmo. O médium que estava do outro lado da mesa perguntou: "Quem é você?" "Nós estamos aqui para te ajudar." Ele olhou para o médium e falou: "Fique calado. Eu preciso fazer uma confissão. Preciso pedir perdão por uma coisa que eu fiz." Aí ele começou a chorar. Chorou por um longo tempo e eu estava morrendo de medo, mas fiquei lá, observando tudo. Ele olhou para o teto e começou a falar assim: "Meu nome é Henrique Lisboa. Eu morei aqui quando meu pai trouxe-me para esse inferno. Eu vim porque estava apaixonado por uma rapariga sem berço. A minha família sempre teve nome. Vim contra minha vontade. Quando cheguei, meu pai estava ajudando os padres na construção dessa igreja aí fora. A nossa casa era um grande barracão onde dormiam escravos, índios, meu pai e eu. Mas meu pai e eu tínhamos uma saleta separada da grande área onde todos dormiam. Meu pai estava muito feliz por ter-me ao seu lado e pelos indígenas terem encontrado pedras preciosas no rio Arienga. Quando eu soube disso, fiquei feliz. Eu podia pegar umas pedras escondidas e pagar a minha viagem de volta para Bragança, em Portugal, para os braços de Sicília. Planejei tudo. Fui à praia e informei-me quando teria embarcação para Portugal. Um homem informou que teria para o início de agosto. Era junho e eu tive que me manter normal por quase 2 meses. Tive que ajudar meu pai para ver aonde ele guardava todo o dinheiro. Passou o tempo e eu não conseguia controlar minha ansiedade. No início de agosto, eu arrumei tudo. No dia previsto, levantei cedo, peguei um saco e coloquei 4 mãos cheias das pedras preciosas e mais umas moedas de ouro que papai havia guardado. Desci o barranco e fiquei esperando a embarcação. O dia passou e nada. Fiquei até a tardinha e nada. No outro dia, voltei e nada da embarcação. E no outro dia também. Passou uma semana e nada da embarcação.
Voltei para o barracão desiludido. Quando cheguei lá, tinha uma fila de negros e índios. Entrei e meu pai perguntou-me aonde eu estava. Eu falei que estava na praia. Mandou eu ajudar-lhe a interrogar aqueles demônios nojentos e ladrões. Quando eu ouvi aquela palavra ladrões, percebi o que estava acontecendo. Papai interrogou todos e ninguém era culpado. Ele ficou muito irritado e amarrou 3 escravos e 2 índios e mandou surrá-los até a morte na frente da igreja para todos verem. Eu fui obrigado a vê-los serem surrados até a morte. O meu erro foi manter-me calado. Eu não fiz nada. Eles eram inocentes e eu culpado. Os dias passaram-se e eu estava condenado a ficar nesse inferno pela minha covardia. Tentei falar com o papai, mas ele estava muito irritado com o prejuízo que tinha tido. Eu não conseguia mais dormir. Os mortos não saíam da minha alcova. A todo momento eles apareciam e cobravam-me justiça. Mas eu não poderia dar esse desgosto para o meu pai. Além de covarde, era ladrão. Eu não tinha saída. Decidi que ia me matar. Enterrei aquele dinheiro maldito na alcova, tranquei-me na saleta, amarrei uma corda no esteio e enforquei-me. Fui tão covarde que nem deixei um bilhete assumindo minha culpa. Ele voltou a chorar e eu não estava acreditando no que acabara de ouvir. O médium que estava orientando a sessão falou: "Meu filho, se você se arrependeu de seu erro, Deus irá lhe perdoar pela sua falha. Nós só estamos aqui para lhe consolar e lhe ajudar a encontrar a paz. Vá com Deus, que nós não podemos lhe julgar pelos seus erros." Ele olhou novamente para o teto e falou pela última vez: "Obrigado." Agora o segredo foi revelado e eu só precisava pedir perdão. O médium voltou ao normal e a sessão acabou. A noite estava estrelada. Um silêncio imperava na casa. Parecia que ele havia encontrado a paz mesmo. O tempo passou. Mais de anos e ninguém mais vira o Henrique Lisboa passar no corredor de casa. Acho que ele encontrou seu caminho. Porém, uma dúvida ficou em mim desde a noite da sessão. Se ele enterrou o dinheiro e se enforcou, será que alguém achou? Bom, essa dúvida ficará vagando na minha mente, assim como o Henrique Lisboa ficou anos e anos vagando pelos seus erros.